Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é 9 de agosto de 2025. Hoje é sábado. Agora é 5h47 da tarde. Uma boa noite para todo mundo. Uma boa tarde para todo mundo, né? Deus abençoe. Boa noite depois de 6 horas. Vamos iniciar a live. Estou para ler a continuação da mensagem. A mensagem só falta só essa página aqui para me terminar. Ó. Eu não lembro se eu li isso aqui. Eu acho que eu não li essa aqui, não. Eu acho que eu não li essa, não. Eu acho que só falta essa e essa aqui. Eu tô lendo essa mensagem aqui, ó. O presente embrulhado de Deus, ó. Aqui no Instagram. Aqui no TikTok. Só falta essa. E aí depois eu tô com a outra aqui, ó. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Depois eu vou ler essa aqui, ó. Tá aqui debaixo aqui, né? Vamos esperar um pouco. E eu tô querendo falar com vocês aí que amanhã é ceia lá na minha igreja. Como é ceia amanhã, então amanhã eu não devo fazer live, tá? Pelo menos de coisas de Deus, não. Amanhã é dia dos pais também, é bem provável de eu ir na casa do meu sogro, né? Então amanhã eu não devo fazer live, tá? Só pra vocês ficarem sabendo aí. Então é isso. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver o que eu estou pensando. É isso aí. Então vamos lá. Então vamos começar a ler a palavra de Deus, né? Eu estou lendo o presente embrulhado de Deus. Eu estou... O quê? Você está livre. Você está livre. Como é que eu fico livre? Alguém apontou dessa maneira. O que deve ser? O que deve ter sido significado para Barrabás quando ele viu o presente tomar o seu lugar na morte? Eu me sentiria da mesma maneira. O presente de Deus tomou o meu lugar na morte. Como aquele ladrão morrendo na cruz, pregando lá. O ladrão moribundo exultou por ver essa fonte em seu dia, que possa eu, embora vil como ele, lavar todos os meus pecados. Sim, desde que por fé eu vi essa torrente que me foi revelado. Tuas chagas, fluindo, forneceram amor redentor, tem sido meu tema. E será até a morrer. É isso mesmo. Encerrando, poderia dizer isso hoje. O Natal significa um pacote de Carmel, um pacote de cigarros, Vicerum, uma garrafa de uísque, Fourous ou Segran, embrulhado em um lindo papel de Papai Noel. Mas eles ainda rejeitaram o presente de Natal de Deus. Eles ainda rejeitaram o seu presente de Natal. Então, eles não o querem. O que quero? Que eu estou tão feliz por tê-lo recebido, ó Emmanuel, o Deus feito carne e habitou entre nós, rejeitado e condenado através de todas as eras. E a sua misericórdia se estende hoje a todos os corações que queiram recebê-lo. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Eu me pergunto nessa noite, nesse edifício,
nesse edifício, nesse tempo de Natal, em comemoração dos quase 2000 anos atrás, quando Deus deu o primeiro presente de Natal. Eu me pergunto hoje à noite se você gostaria de olhar no interior desse pacote e ver pecador, pecador que há, alguém ali dentro que te ama, alguém que morreu por ti, alguém que deu sua vida por ti. Você estaria disposto a tomar essa noite o pano dele? Aquele pano sujo, a qual esses chamam de fanatismo, fanático e santo rolador, embura-se nele e tomar o caminho com os seus poucos desprezados do Senhor. Se você está no edifício esta noite, gostaria de ser lembrado em oração. Simplesmente levante a mão e diga: nesta noite de Natal, eu quero receber o presente de Natal de Deus. O verdadeiro presente de Natal de Deus. Deus abençoe, senhora. Deus te abençoe, Senhor. Mocinha, Deus abençoe. Irmã, Deus abençoe. Deus te abençoe. Jovenzinha lá, haveria alguém mais que gostaria de ser lembrado em oração, Senhor? Deus te abençoe, meu irmão. Alguém mais? Senhor, eu tomarei o caminho, eu jamais te verei com os pés sujos. Eu não suportarei. Eu me unirei com eles e entrarei no reino de Deus. Eu serei um desses desamparados. Ficar comigo, Senhor. Venha, vamos para casa comigo esta noite. Vou falar toda a sua sujeira de teu nome. Lava os meus pecados, Senhor. Deixa-me viver a vida, não do jeito que eu estou fazendo agora. Eu estou te sujando todos os dias, colocando mais sujeira sobre ti. Deixa-me ir esta noite, Senhor, e com as minhas lágrimas de arrependimento, agora, venho humildemente aos seus pés da cruz para receber-te como meu Salvador. Há mais alguém? Antes de orarmos, apenas levante as suas mãos. Muito bem. Precioso Senhor, nós trazemos a ti esta noite. Parece que foram apenas algumas mulheres essa noite, Senhor, que levantaram as mãos. Talvez elas também possam olhar para baixo. Algumas delas, Senhor, jovenzinhas, apenas adolescentes, que elas não queiram ser condenadas como o mundo. Elas querem receber-te agora, nesse tempo de Natal, para olhar dentro do pacote de Deus e receber vida eterna. Conceda-o, Senhor, bem, agora, que tu abras para eles o perdão dos seus pecados, que tu abras para eles a fonte de casa de Davi, que está aberta para o pecado e o imundice, onde os pecadores submergem sob a torre e perde toda a sua mancha de culpa. Conceda-o, Senhor. Vá para casa com eles e fique com eles esta noite, Senhor. Faça da vida deles o que deve ser, Senhor. Conceda-o. Cura os enfermos e aflitos entre nós. Tu és a ajuda dos desamparados. Tu és aquele, Senhor, que pode fazer o que os outros não podem fazer. Tu és a graça permanente.
Tu és o presente de Deus. E nós humildemente cremos em Ti. Senhor, nós seguimos a estrela do dia. Seguiremos a luz até ela nos levar àquela luz perfeita, o presente de Deus, a vida eterna, pelo batismo do Espírito Santo. Conceda-o, Senhor. Eu os encomendo a Ti agora. Em nome de Jesus, tome as suas almas esta noite e lave-as no sangue carmesim do Calvário, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui deve ter encerrado, não tem mais um aqui. Na vida, na morte, ó Senhor, fica comigo. Vocês o amam de todo o coração. Uma vez mais pelos velhos tempos. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. E eu amo todos juntos agora. Eu amo porque Ele. Vamos levantar nossas mãos para Ele. Eu amo. Ele comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Agora eu quero que vocês cumprimente alguém na sua frente e atrás e ao seu lado agora. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Todos os que têm recebido o presente de Natal de Deus, levante suas mãos agora. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Vocês não amam? Não é Ele maravilhoso? Muito bem. Enquanto estamos de pé agora, lave o nome de Jesus contigo. Leve, filho, de tristeza e de aflição, te dará gozo e consolo. Leve-o para onde você for. Precioso nome. Oh, quão doce. Com doce esperança na terra e alegria no céu. Nome precioso. Oh, quão doce. Esperança na terra, alegria no céu. Devagar agora. Leva o nome de Jesus contigo, como um escudo para cada cilada. Quando as tensões, e com vocês façam, quando as tensões se amontoam, apenas repite esse nome santo em oração. Nome precioso, ó, quão doce, esperança da terra, alegria do céu. Nome precioso, ó, quão doce esperança na terra e alegria no céu. Ao nome de Jesus, se curvando, vamos inclinar nossas cabeças agora e cantar. Quando prostramos aos teus pés, Rei dos reis, no céu e nos o coroaremos quando nossas jornadas estiverem completas. Nome precioso, ó, quão doce, esperança na terra, alegria no céu. Nome precioso, ó, quão doce, esperança, terra e alegria no céu. Então essa mensagem aqui, gente, terminou. Eu só vou ler a capa aqui agora e vou passar para outra. Porque eles não o fizeram isso? Apenas quero perguntar. Por que não aceitaram o presente de Natal de Deus? Porque eles não o quiseram. Se você é apenas um presente que eles pudessem olhar
e se encaixasse com suas sociedades, isso estaria tudo bem. Se esta religião de Espírito Santo se encaixasse na sociedade das pessoas hoje, em dia, eles aceitariam isso, mas porque não o aceitam, então porque eles precisam mais uma sociedade do que eles apreciam a Cristo, isso é verdade. Então, terminei essa aqui, agora eu vou ler essa aqui, ó. Essa aqui é: vamos à sua estrela, vimos a sua estrela e vimos a adorá-lo. A letra dela é um pouquinho pequena, né? Deus abençoe que eu consiga enxergar, né? Ela é da minha esposa, essa mensagem é muito antiga. Considero este um grande privilégio dele estar aqui nesta noite, nesse bom ajuntamento de pessoas cristãs, ter essa oportunidade para falar convosco do nosso bendito Senhor Jesus, pelo qual estamos todos aqui, em honra, em sua honra. É bom estar com o irmão Tony, e o senhor William, e os dois presidentes da sociedade aqui. Tucson e também em Phoenix. Nós tivemos os cultos lá em cima sábado passado da manhã. Certamente tivemos um grande tempo lá em Ramadã, lá em cima. Esperamos ter o culto grande tempo ali, começando no dezembro desse mês, onde é o meu privilégio voltar para outros cultos. Nós teremos, eu creio, não 4 noites, começando no dezembro. E eu penso que a Convenção Internacional dos Homens de Negócios começa no dia 22. 23 estou ali. 24. Então, eu tenho uma noite ou duas apenas na convenção deles. Este grande privilégio para mim ter a oportunidade de ajuntar com os cristãos ao redor das diferentes partes dos países para expressar meu sentimento e amor para com Cristo, com eles. E temos o grande companheirismo juntos. E agora sinto muito por não ter vindo desfrutar dessas excelentes refeições que eu sei que vocês tiveram. Mas eu penso, estive aqui em entrevistas quando pelos enfermos e tentando ajudar alguém pelo caminho. Esse é um velho doentico mundo em que estamos vivendo. Tantas enfermidades e problemas, mas no meio de tudo isso, não é isso uma coisa maravilhosa? Temos alguém em que possamos olhar acima dessas coisas e ir além disso. O que seria se não tivesse tido um verdadeiro Natal, se ali não houvesse um verdadeiro Natal? Bem, as coisas não seriam da maneira que elas estão nesta noite. Eu vou tentar me dobrar essa mensagem dela, mas é difícil. Essa mensagem não é minha, não, gente, é da minha esposa. Deixa eu ver aqui. Ali não houve um Natal. Não haveria nenhuma salvação. E agora que estamos
em, encarando o Natal outra vez, é bastante ruim que eu tenho mudado. O verdadeiro significado dele sendo o nascimento de Jesus. Até que somente, bem, parece que o Papai Noel tomou o lugar de Cristo no Natal. Em alguma ficção de um Papai Noel descendo através de uma chaminé com um saco de brinquedos em suas costas que visita o mundo interior em uma só noite. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Tudo bem se você deseja contar isso para os seus filhos. Mas eu fui ensinado que as Escrituras diz, não mentirás, e não. Então algum dia eles vão te perguntar, é esse Jesus a mesma coisa que o Papai Noel é? Quando eles descobrirem que não existe nenhum Papai Noel, então eu penso que é melhor eu mesmo. Esse pode não ser o seu pensamento. Eu não estou lhes dizendo como criar os seus filhos, mas se eles te apanharem mentindo sobre isso, então eles dirão, algum dia que talvez esse outro seja mentira também. Então, simplesmente lhes fale a verdade, pura verdade, e então eles saberão como, o que você quer dizer. Então não importa ali fora, aquilo não nos deve impedir de fazer do Natal o que eles devem ser. Você vê. Eu penso que a luz brilha melhor no escuro. Quanto mais escuro, a luz mais brilhará. Às vezes, uma pequena luz, onde há muita luz, isso não é observado. Mas, no escuro, que isso fica, aquela pequena luz brilhará, tanto mais forte e recorrente que não há nenhuma escuridão que possa existir na presença da luz. A luz é muito mais poderosa do que as trevas. Até ela não pode suportar a sua presença. As trevas não podem suportar quando o sol começa a brilhar, porque o sol é muito maior. A luz do sol, que simplesmente afugenta as trevas, e ela desaparece. E nesse mundo de trevas, algum dia se tornará todo em luz. Quando Jesus Cristo, o sol da justiça, voltar outra vez, então não teremos mais trevas. Até esse tempo, exatamente como olhamos à noite e vemos a lua brilhando. A lua e o sol não se posam, vou começar de novo. A lua e o sol são esposo e esposa, como eles dizem, na audiência do sol. A lua reflete a luz do sol para a terra, produzindo uma luz inferior, para que possamos ver como nós arranjar com a luz da lua até que o sol nasça. Então o sol e a lua se tornam o mesmo, a lua do sol
e a luz da lua são o mesmo. Isso. Deixa eu beber água. Isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo deveria ser refletindo sua luz enquanto ela está ausente na terra. E com o corpo físico, a igreja deve ser o reflexo de Jesus Cristo nessa hora negra. Olha que maravilhoso, gente. Quando o Papai Noel e os outros rompens estão todos nas ruas, nós deveremos gritar o nascimento de Jesus Cristo, e não a visita da São Nicholas. Estamos vivendo em um tempo horrível e escuro, e é agora quando as nossas luzes deveriam estar realmente brilhando. Agora, antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de saber disso. Se nós orarmos a sua palavra, como que oramos a sua palavra? Nós oramos a sua palavra, lendo-a e crendo nela. Agora, devemos lê-la. A fé vem pelo ouvir. Então, se nós oramos lendo-a, então nós oramos crendo no que lemos. Então, agora, para fazer a primeira honra, enquanto lemos a sua palavra, vamos nos colocar de pé. Enquanto eu leria uma porção da Escritura, nós ficamos de pé em honra à leitura da sua palavra. A letra aqui é um pouquinho difícil, viu, gente? Para ler ela, eu vou ler de onde eu desejo falar nesta noite, só por uns momentos. Serão do livro de São Mateus, a história de Natal. No segundo capítulo de São Mateus, leremos isso. Agora piorou mais ainda. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes convidou isto. Perturbou-se e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhes apareceu. Agora vamos inclinar nossas cabeças só por um minuto.
enquanto falamos com o autor dessa palavra, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos nessa noite, do mais profundo de nossos corações, pelo amor de Cristo, que foi derramado em em nosso coração. Nesses últimos dias, através do Espírito Santo, nós te agradecemos a Ti e temos bendita segurança que algum dia Tu virás para a Tua igreja. Nós te agradecemos por sermos os condutores da luz nessa terra, por estarmos aqui prontos para viver, para manifestar a palavra prometida para esta era em que estamos vivendo agora. Sabendo que o princípio tu concedesse a... É difícil ler com essa letra. Concedesse a tua palavra. Conceda o fim do princípio cada era. Tu concede a tua palavra para a era. De alguns modos, nós não estamos com isso alguma vez. Aconteceu, mas mas em cada uma que ali havia uma unção vindo naquela era, que cumpriu naquela palavra, nos dias em que estamos agora vivendo. Há uma palavra concedida, uma promessa para esta era. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui, na terra agora, tentando encontrar corações para manifestar e fazer acontecer, vindicando a palavra, que agora está profetizada para esse dia. E ora, enquanto olhamos para trás, uns 1900 anos atrás, ali, havia uma palavra profetizada. O jardim do Éden, de um Salvador vindo, e ali houve um que veio e cumpriu cada palavra que foi profetizada, e a sua vinda vindicou a palavra de Deus, porque ele era a palavra. A plenitude de Deus habitava nele. Ele era a resposta, a plenitude de tudo que os profetas haviam dito. E agora, nesta noite, estamos aqui nos aproximando outra vez a celebração do seu nascimento. E, Senhor, sentimos tanto em saber que até mesmo as nossas nações ter se enrolado em alguma espécie de uma história fictícia de alguém que estava suposto ser algum falso mito. Mas, Senhor, nós sabemos que o verdadeiro crente sabe que aquilo está errado. E é simplesmente obra no inimigo para voltar a mente das pessoas da verdade do Deus vivo. Deus, nós oramos que sua presença esteja conosco nesta noite, enquanto entramos nessa história de Natal, e conceda, Senhor Jesus, se houver algum homem de negócio aqui, ou mulher, no edifício nesta noite,
que ainda não o aceitou como seu Salvador, que se possas ser a noite que os seus próprios corações se tornem uma manjedoura que balançará esta noite. Como foi então? É difícil ler essa mensagem, cara. O rejeitado e desprezado Jesus. O Messias de Deus, de que eles possam sair daqui nessa noite, com essa estrela da manhã bendita sobre eles, iluminando os caminhos deles, até que eles possam atravessar o Jordão. Algum dia, através da luz deles, conceda isso, Pai, pois pedimos isso em seu nome e para a sua glória. Amém. Pode se assentar. Geralmente eu demoro um pouquinho falando e eu não tentarei pregar nessa noite, porque eu estou rouco, mas eu gostaria de falar um pouquinho, um pequeno drama nessa história de Natal. Eu não há dúvida alguma, mas o que vocês já ouviram muitas vezes, e essas mesmas escritura contas saíram em seus rádios, em suas televisões, em suas igrejas, o seu bom e leal pastor de homens de negócio. E assim por diante, ouviram a história de Natal e contaram a história de Natal, melhor dizendo. E agora eu gostaria de aproximar isso um pouquinho diferente do que eu fiz no último sábado na Associação dos Homens de Negócio de Fônix, sobre porque Jesus nasceu em Belém e ali não poderia haver nenhum outro lugar que ele poderia ter nascido, vem? Porque falou o seu nome, o que ele era. Nós encontramos que através das escrituras que ela, Belém, é uma casa de pão de Deus. E ele era o pão de vida de Deus. E não há nenhuma maneira isso nos deixa saber então que nós todos cristãos nascidos, aqui eu quero mostrar para vocês verem a dificuldade que eu ler essa mensagem. Ó. A mensagem ela é antiga, a letra dela tá difícil para ler. Ó. Então eu tô passando aperto aqui para ler. Ó. As outras que eles estão fazendo é melhor. Essa como é antiga, até que aqui agora essa letra aqui tá um pouquinho melhor, parece. De novo, são nascidos em Belém. Cristo é a Belém de Deus, sua casa de pão de vida eterna. Agora, nesta noite, nós vamos aproximar isso de uma maneira diferente. Eu vou tirar o meu tema nesta noite. O Senhor permitindo, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Esses magos, temos uma ideia aqui, que a nós foi dito, através da tradição, que ali havia 3 magos. Mesmo assim, não sabemos se isso é verdade. A Bíblia não diz que ali havia 3. Contudo, eu tive o privilégio de pegar na Índia, de onde eles vieram. E eles viajaram de 3
isso nos ajuda nos vermos não muito atrás que eu estava na Índia. E ali você vê como que agasalhados nas ruas como os seus durante o dia, com suas cabeças batendo uma contra a outra, com seus turbantes assentados ali, como se sonhando de dia. Eles nunca realmente sentam, eles simplesmente agacham. E esta é a razão, eu penso, que cremos que ali havia 3 magos, porque eles viajam em 3. E eles disseram: vimos sua estrela no Oriente e viemos te adorá-lo. E outras palavras, vimos o seu sinal para esta era no qual eles estavam vivendo. Isso estava profetizado. Então, velho. Eu creio que a palavra de Deus é eternamente possível. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo foi Deus em carne, e habitou no nosso meio. Então a palavra nunca pode ser mudada. É eterna, é Deus o mesmo. Não na forma escrita. Está na Bíblia. A palavra de Deus. Ele tem que julgar a igreja através de algum padrão. Ele não pode julgá-la através do padrão de nenhum sistema que temos feito, porque cada um de nossos sistemas são feitos pelo homem. E você teria que ser julgado. Então, se você discordar e dizer: não, se eu creio que você está errado, aí, irmão Brando, eu creio que é o nosso. O outro diria: bem, o nosso é que qual está correto, quanto não mais 900 sistemas diferentes disso. Deus não poderia julgar a igreja através dos 900 e tantos diferentes igrejas e denominações. Então, gente, ele está falando aqui, isso aqui eu vou falar um pouquinho para ajudar, que Deus só pode julgar a igreja através da palavra de Deus. Porque o sistema do homem, as religiões, cada um tem um sistema religioso do sistema da igreja. E se ele for julgar o homem pelo sistema da igreja, cada uma igreja tem um sistema. Então ele tem que julgar pela palavra de Deus. Diferentes de sistema, mas haverá um. Eles dizem que ele julgaria o mundo através de Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Portanto, nos suportaremos o julgamento através da palavra de Deus. Agora, Deus nunca faz nada sem primeiro mostrar um sinal. Ele não é culpado de almas, vezes fazer qualquer coisa, a não ser que primeiro declara isso através de um sinal. Então Deus vai julgar o mundo através da tua palavra, mas antes dele julgar o mundo, sempre ele manda um sinal. Antes de julgar o mundo. Esses magos disseram: vimos a sua estrela no Oriente. Elas estavam no Oriente quando eles viram isso.
que era na Babilônia, que era no Oriente de Jerusalém, e eles estavam no Ocidente, 2 anos depois, dizendo: viemos para adorá-lo. A tradição cristã tem nos levado a uma nenenzinho deitado em uma manjedoura. Os magos, isso não é assim. A Escritura está contrária a isso. As Escrituras dizem: viemos para um menino, não uma criança. Herodes mandou todas as crianças de 2 anos para baixo. Vem, observe onde quer que eles querem viajar em camelos para chegar ali. Eles gastaram uns 2 anos para fazer a viagem, descendo pelo rio Tigre, através. Vimos sua estrela quando eles estavam no Oriente, e viemos do Oriente para adorá-lo. Agora, observe, o Natal agora tem mudado agora. O verdadeiro dia de Natal, nos dias que seria contestado, porque nós não sabemos disso. A forma que tomamos o Natal, se você alguma vez o estudou, estamos tomando concepção da Igreja Católica Romana de quando foi o Natal. Realmente, Cristo não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro. E para estar de acordo com a Escritura, porque há 30 pés de neve na Judéia, nessa época, vem. Então eles não podiam ter pastores lá nas colinas e assim por diante. E isso seria contrário, então, toda a natureza. Ele não veio para a natureza, porque Deus tem uma lei. Essa lei não pode ser mudada. O sol se põe, você não pode dizer: bem, ele nasceu verão, inverno, e assim por diante. Eu tenho que ir devagar, gente, porque essas letras aqui é difícil, viu? De lei de Deus que ele tem conosco em ordem. Eles, cada um, opera perfeitamente. Agora, mas talvez ele nasceu em abril ou maio. Um desses, quando ele era um cordeiro, e cada outra coisa provou que ele seria um cordeiro. Esta é a razão pela qual ele nasceu em uma manjedoura, em um celeiro, e não em sua casa, porque o cordeiro nasce do lado de fora, em um celeiro de palha e coisas, não dentro de casa. Quando ele foi levado à crucificação, ele foi conduzido. Vocês recordam? Vocês diriam a ovelha: nós descemos até o manjedouro, aqui embaixo eles têm um bode ou algo que diria a ovelha não vai por si mesma, ela tem que ser dirigida de todas as maneiras. Ele era. Então, no Natal ele tinha que nascer quando os cordeiros nascem. E isso é em abril, vem? Foi aí quando ele nasceu, não em dezembro. Mas quando os cristãos foi trazido para Roma,
e misturados em Niceia. Então eles tinham o Deus Sol, Júpiter, o Sol de Roma. O Sol nascido foi entre a cerca de 25 dias de dezembro, porque o ciclo romano começa no dia 21, durava até o 25, quanto era em celebração ao aniversário do Deus Sol. Então, misturando o paganismo, romanismo e cristianismo, eles disseram: vamos fazer disso o aniversário do Filho de Deus. Então todos nós podemos concordar que isso isso sempre tem sido sistema que prometem a verdadeira cada vez sempre foi. Então hoje nós descobrimos que ali eles injetaram todas as nossos feriados estão poluídos, nossos Páscoas não é mais a ressurreição de Cristo, é alguma espécie de coelho da Páscoa, ou chapéu novo, ou algo a um patinho cor de rosa. Não tem nada a ver com a ressurreição de Cristo. Tanto quanto Papai Noel tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Mas é o mundo. O mundo comercial tem obtido tudo. Em tal confusão, embaraço até, não é de se admirar, Deus está justificado para queimar a coisa, e ele fará isso. Ele prometeu que faria isso, e isso tem que colocar essa confusão em ordem. Não há nenhuma espécie para isso. Já acabou. Agora, mas a honra desta escuridão, como eu digo que estamos vivendo, ainda tem cristãos que devem estar sustentando aquela luz que ainda não uma verdadeira para o Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o zigue-zague, relâmpagos bifurcados em um céu escuro, cheio de nuvens furiosas, mostra que pode haver luz nas trevas. Isso prova que pode haver luz no tempo do entardecer, no tempo das trevas. E isto que estou falando nessa noite pode parecer só um pouquinho diferente, especialmente essas notas e escritura que temos escrito aqui, as quais eu refiro com muitas delas, toma as escrituras. Não é difícil ler essas letras, cara. E assim por diante agora, é um pouquinho enquanto, mas eu quero que vocês sempre tenham isso em mente. Deus é comum. Deus fez coisas comuns. Esse é o problema conosco. Hoje, nós ficamos tão estabelecidos em todas em coisas comuns, que quando algo incomum acontece, então nós estamos fora disso. Nós não sabemos o que aconteceu. Deus fez o incomum
E qualquer homem que uma vez já leu a Bíblia, sabe que Deus sempre faz o incomum. E recordem, isso foi tudo arranjado de antemão por Deus. Ele mesmo ele mesmo esteve, ele mesmo, nascido do seu filho, e quando isso tinha que acontecer, com isto era, e quando isso foi tudo arranjado de antemão por Deus, ele mesmo. Você observou, isso tinha que ser somente nesse tempo, quando esse rei assassino, Herodes, não era nada a não ser um assassino. Matou todas aquelas criancinhas para que isso pudesse cumprir com o que foi dito do Senhor pelo profeta, dizendo: em Ramá, Raquel Eifava, chorando por seus filhos. Eles não estavam. Teria que ter um assassino para cumprir aquela profecia que foi dita. E muitas centenas de anos atrás, mas quando Deus fala uma palavra através do seu profeta, isso tem que acontecer. Se isto é a palavra de Deus, não importa quanto tempo isso demore, isso terá que acontecer, porque isso é a semente. Jesus disse que a palavra de Deus é uma semente que o semeador semeou. Então ele deve dar os seus frutos em sua estação. E agora esse é o rei assassino. Tinha que existir naquele tempo para matar aquelas criancinhas. Outra coisa que desejamos observar é exatamente naquele próprio tempo que ele tinha que aumentar os... Nossa, essa mensagem aqui, ela é difícil de ler, gente, cada letra. Ela é difícil demais. Aumentar os impostos do povo. E fazendo daquilo, forçou José e sua esposa com a qual ele se casou, Maria, ser forçado a voltar para Belém. Deus sabe como fazer as coisas. Ele até mesmo faz com que as obras do inimigo o louve. Quando às vezes não pensamos que é tudo, temos que fazer isso e fazer aquilo para fazer o relógio funcionar direitinho. O relógio de Deus está marcando perfeitamente e Jesus estará aqui bem na hora. Ele não estará nenhum segundo antes. Tudo acontecerá exatamente da maneira que Deus disse que isso aconteceria. Então façamos isso ou não. Isso estará aqui da mesma forma, porque Deus falou isso, e isso será assim. Agora nós descobrimos que os impostos que os Herodes diz que todas as pessoas que estavam afastadas do lugar em que nasceram deveria regressar. Que ele pensou que ele estava fazendo algo
grande ali, quando ele fez isso. E não sabendo que ele estava trabalhando exatamente em harmonia com Jeová. Quantos dos sacerdotes provavelmente amaldiçoaram Herodes naquele tempo, no nome do Senhor Jesus? Quantos se levantaram, provavelmente, em segredo, e disseram, esse romano, que se pudéssemos colocar as mãos nele, nós faríamos tal coisas, não sabendo que estava trabalhando exatamente de acordo com os planos de Deus. Às vezes, hoje, nós amaldiçoamos o comunismo e todas as coisas as quais eu penso que merece, mas se nós somente soubesse da verdade, isso está operando exatamente na mão de Deus para fazer exatamente o que ele disse que isso faria. Ele tem que levantar algo para tirar a Babilônia da terra. Ele tem um instrumento em suas mãos. Você simplesmente leia as Escrituras. Está escrito bem ali o que ele disse que ele faria. Eu estou lendo devagar, gente, porque a Escritura está ruim, a minha água acabou aqui. Ô Ju! Ô minha Juju! Ô Preta! Pega uma água lá para você me ajudar, neguinho. Aqueles ministros, aquele dia, tivesse simplesmente lido e estudado a palavra, eles sabiam que aquilo tinha que acontecer. Agora, nós observamos então que nesses grandes impostos, o rei entregou o seu regulamento ou sua ordem que todas as pessoas voltassem para o lugar onde nasceram, seja que fosse agora. Isso parece uma coisa horrível aquele tempo, mas estava acontecendo o cumprimento de Deus. Pobre mulherzinha, naquele lugar que ela estava pesada com o filho, e teria que passar aquela aquela longa viagem hoje. Nós apenas pensamos que ela tomaria uma ambulância e ela teve que ir. Se você já foi alguma vez na Palestina e ver por onde que ela teve que passar, por aquelas ásperas pedras de granito até ali em cima, montada em um jumentinho, não importa o quão ruim fosse aquilo e quão cruel isso pareça. Aquela era a ordem do rei. Todos deveriam fazê-lo, jovens ou velhos, preparados ou não preparados, eles tinham que fazê-lo de qualquer forma. Vou parar aqui, vou pegar uma água lá, que é no 42. Aqui, gente, você tá vendo como que as coisas tá tudo dentro das coisas de Deus? Tá dando para vocês entenderem a escritura de Deus? Então, mesmo Herodes fazendo aquela brusança, fazendo as pessoas ter que voltar para o seu lugar, passar por lugares pedregosos, dificuldade, tudo estava na ordem de Deus. Quem já escutou um negócio que fala assim, tudo coopera para as coisas
Mesmo as coisas que acontecem ruim para você, ela coopera para o seu bem. Quem já escutou falar? Eu vou pegar água aqui. Então tudo coopera para o seu bem. Às vezes, nós pensamos nisso, nossos deveres. Eu posso enjeitar isso bem aqui. Que nós pensamos que o nosso dever, às vezes, é tão passado que não há nada como aquilo no mundo. Você sabe que todas essas coisas são boas para você, todas elas são para te moldar, de fazer profeta e sábios, porém moldados, já foram do deserto, quente, ardente, sol, através de tribulações. Ali. Através de tribulações. Deixa eu achar aqui. Através de tribulações. Essas coisas que temos hoje, não há nada que aconteceu conosco, que não aconteceu com os outros cristãos. Antes, outros cristãos tiveram que se colocar na hora das trevas assim. E mesmo por serem comida para os leões, para os seus testemunhos. Então, nós tomamos um pouquinho dos prestígios, ou alguém que pensamos que somos, bem, pertenço a tal. Essa certa igreja, você sabe, temos medo de ser vergonha. Se eu não tenha medo do seu testemunho por Jesus Cristo. Brilhe sua luz. Fique firme em sua convicção que Ele é o Filho de Deus, que Ele está não à noite da vida do Noel, Papai Noel, mas que é o nascido de Jesus Cristo, que estamos celebrando. Bem, agora encontramos essas coisas que são feitas. Você alguma vez já viu quanto eles estão pregando para moldar um sino? Algum sino famoso para carrinho de uma igreja ou algo. Que aquilo tem que dar um certo tinindo. Vê você está tocando um carrilhão. Isso precisa de uma determinada distância para cada sino. E isso necessita de certos materiais para ir lá. Tanto quantidade de aço e quantidades de certa de minérios para ser mostrar para vocês aqui o meu gatinho, gente, chegou aqui. Deixa eu mostrar para vocês meu gatinho aqui, peraí.
Eu tô aqui eu tô no Instagram. Ele chegou aqui, ó. Vocês conhecem meu gatinho? Peraí. Vamos lá. Chegou aqui. Ele tá aqui comigo, ele gosta de escutar a oração. Esse aqui é o gato Fez, tá, gente? Chegou aqui. Só pra vocês verem. Então, tá vendo aqui, né? Coloquei aqui. Então vamos lá. Colocado neste sino, se for simplesmente bronze puro, aquilo não darão um tom certo. Isso tem que ter todas as espécies de matérias colocadas nele para fazê-lo tocar na tonalidade certa. E o homem que coloca o molde e prepara o molde, eles sabem exatamente o que precisam para ir naquela cúpula, o que precisa para ir ali naquele metal, para fazer aquele sino tocar naquela tonalidade. Tá entendendo o que quer dizer, gente? Até para cantar o sino tem que estar tudo adequado. Deus, a nossa grande cápsula, Deus Ele é o grande refrigerador da fornalha, onde Ele tem que colocar essas coisas sobre nós, provas e perseguições e coisas, para moldar isso conjunto, para fazer o nosso testemunho soar por um certo tempo, a uma certa nota que ele deseja soá-la, sem um determinado dia. Então, por isso que a gente tem que ter um bom testemunho. Muitas vezes a gente é perseguido. Isso está no plano de Deus. Somos feitos diferentes. Somos todos feitos diferentes. Nós vemos diferentes, mas todos nós vemos uma só coisa. Esta é Jesus Cristo. Vamos olhar nele. É a única forma que possamos vê-lo. Se ele parasse ser contrário a esta palavra, você não está olhando nele, pois aquele é ele. Então tem que achar aqui. Você simplesmente pensa, eu pertenço aqui, e aquilo é o suficiente. Se isso não olha naquela palavra, então olhe para longe disso. Olhe para aquela palavra. E é isso que temos procurado, Cristo, a manifestação da palavra de Deus. Ele é vindicação da palavra de Deus. Agora, todas essas grandes coisas aconteceram ali embaixo para esse pequeno casal. Isso soa estranho, mas isso pode preparar-se estranho para eles, mas tudo isso junto estava cooperando bem. Estava cooperando bem. Agora, o sonho de José, eu gostaria de falar sobre isso em um minuto. Eu tenho as escrituras aqui anotadas para isso. Deus tem, em todos os tempos e todas as eras,
falando com o seu povo e se revelando através de sonhos. Agora, sonho não é uma segurança. Nem todo sonho é Deus. Agora, há muitas pessoas que têm sonhos e têm todos os tipos de sonhos. E você vai para a cama à noite e janta bastante e vai deitar. Você pode sonhar qualquer coisa. Você pode ter uma febre, você pode ter todos os tipos de pesadelos e assim por diante. Isso não é de Deus, mas mesmo assim Deus realmente fala com as pessoas através de um sonho. Nós encontramos José, antigamente, o filho de Jacó, como ele foi um profeta. E um profeta compreendia sonhos. Agora, se um sonho é interpretado, então ele se torna uma visão. É uma profecia. Agora, nós encontramos que, mesmo antes daquilo, o rei Nabucodonosor, e lá atrás, em Daniel, e bem lá atrás, Deus, atrava com as pessoas através de sonhos, sonhos espirituais. Eu creio neles. Nós o temos agora. Quantas vezes poderia eu ter testificado centenas de pessoas que tinham sonhos e corretamente as interpretavam isso? Acontecia exatamente. Mas o sonho é um tipo de uma coisa fictícia. Agora, uma vez sob exame, eu fui questionado sobre sonhos. E agora um sonho é quando nos é dito, você está em seus subconscientes. Agora, uma pessoa tem a primeira consciência e em sua primeira consciência você tem 5 sentidos que são ativos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas quando você vai dormir, esses 5 sentidos não são ativos. Então você está aqui no subconsciente, o qual te deixa bastante distante. Então você está lá sonhando, mas quando você volta e desperta, sua dúvida que não há nenhuma pessoa, nem mesmo uma pessoa aqui. Mas que tem tido um sonho em sua vida, que você ainda recorda. Então, ali havia alguma parte de você em algum lugar. Em algum lugar. Deixa eu achar aqui. É difícil, tem hora que eu perco aqui. Em algum lugar. Que quando você voltou para os seus entes, ou outra vez, você continuou a lembrar isso. Talvez isso foi há anos atrás. Eu recordo de sonhos que tive quando eu era um garotinho. Eu ainda recordo deles. Então, está obrigado
a ser alguma coisa. Parte de mim estava em alguma parte. Agora, isto é sonhos. Então, vê você está bem distante dos seus sentidos. Então, isso volta a você, conta os seus sonhos e é de Deus. Poderia haver um intérprete de sonhos. A Bíblia diz, se houver um em vosso meio que seja espiritual, um profeta ou um senhor, farei a mim mesmo conhecido, e ele em sonhos, e falarei com ele através de visões. Agora nós encontramos que José, os filhos de Jacó, era esse tipo de homem, que eles sonhavam sonhos. Então, ele os interpretava. Ele podia interpretar sonhos. E ele via visões. E é tudo. Lembra? Tá? Espera aí, gente. É tudo. Ele os interpretava. Via visões, tudo, em ato de espírito. Agora nós encontramos também nisso, que quando o homem nasce para ser um vidente ou ter visões, você tem que ser chamado para aquilo, por Deus. Amém? Observe aqui. Este é o que subconsciente, natural. E aqui está a sua primeira consciência. Agora você tem que sair do seu sentido, os 5 sentidos, para um sonho, para ir para a sua subconsciência. Então, voltar para isto. Isso é um sonho. Mas um vidente, ambas consciências estão bem juntas. Estão bem juntas. Você não sai desses 5 sentidos. Você permanece nos 5 sentidos. Fica firme e vê o que está acontecendo. Vê. Você nunca deixa os seus sentidos, mas você está bem ali. Você sabe onde está e o que você está fazendo, falando e as suas palavras. Agora, isso é um dom predestinado. Dons e chamados são sem arrependimentos. Bem, Deus faz aquilo. Você não vai dormir. Você está de pé, com ambos os olhos abertos. Olhos diretamente e vendo o que você está olhando. Vem? O que? A visão é o problema com o mundo. Hoje,
está dormindo e muitas pessoas adoram dormir. Pessoas adoram dormir. Mas eu direi isso, não há nenhuma cama no céu. Nós não dormiremos quando chegarmos no céu. Porque ali não há noite, não existe noite, então você não terá que dormir quando você chegar no céu, porque não há nenhuma cama ali. Não há noite. Mas observe quando nossas consciências, Deus pode usar cada parte de nós, se está convertida, e Ele, tudo o que somos, quando é entregue completamente nas mãos de Deus e convertido para o Senhor, para o seu serviço. Ele pode nos usar em sonhos, Ele pode nos usar em palavras, Ele pode nos usar em todos os sentidos. E tudo que somos está ligado a Deus. Então Deus pode usar isso. Crê você nisso? Vê quando somos. Tudo é convertido nele. Ele pode usar isso quando tudo o nosso ser é convertido. Então, os cristãos podem ter, nesses dias, sonhos espirituais, que pode significar algo que pode lhe predizer coisas. Sabemos que isso é verdade. Um sonho espiritual interpretado, corretamente interpretado, é o mesmo que uma visão. E o que é uma visão? É a previsão dos eventos futuros. Isso prediz a coisa. Eu estou indo devagar, gente, porque essa mensagem aqui é complicada. Eu quero ver se eu consigo ler ela, né? A letra dela é complicada. Ela é muito antiga. Antes que ela aconteça, e essa é a maneira que Deus sempre vindica, seja isso verdade ou não. O seu homem que havia no Velho Testamento estava suposto a ser um profeta, o que ele dizia acontecia. Então, eles sabiam se esse homem estivesse isso, e isso continuasse constantemente acontecer, agora, aquele homem não poderia ser por simplesmente uma imposição de mãos sobre ele. O estreitar de mão e dar um dom. Ele não é nascido com aquele dom. Nascido nele quando ele nasceu, antes que ele nascesse. Veja, o profeta Isaías profetizou sobre João centenas e 12 anos antes dele nascer, diz que ele será a voz que clama no deserto. Veja, Jeremias, antes mesmo dele ser concebido no ventre de sua mãe, quando ele ainda estava ali, Deus disse: eu te conheci e te santifiquei e te ordenei a
a profeta para estas nações. Vem, dons e chamados são sem o arrependimento. Está entendendo? Dons e chamados são sem arrependimento. E você pode somente ser, que só pode trabalhar quando há algo ali para trabalhar com isso. Como se há uma mão direita para trabalhar. E você tem a mão direita. Então deixe isso operar. Para que o reino de Deus, se você tem sonhos para ver, então você vê as coisas corretas. Lábios, voz para falar, fale as coisas corretas. Veja seja o que for, faça as coisas corretas e converta tudo que você possui para Deus, para a sua glória. Agora, nós descobrimos que a previsão prevê os eventos futuros. Antes que eles aconteçam, então, estranho o quanto possa parecer, o que Deus Todo-Poderoso precisa ser, isso tomou o bem-estar do bebê. Jesus revelou isso através de um sonho. O que fazer? Agora que Deus testa maneiras secundárias para o seu próprio filho, revelou isso para José através de um sonho. Através de um sonho. A Bíblia diz que ele o fez assim. Senhor, agora, José era um bom homem. Ele era o filho de Davi. E ele desposou Maria. Agora, eu gostaria de passar isso para frente. Antes de seguirmos adiante, desposar. O mesmo que noiva, oriente, era o mesmo que casar. Contrato de casamento. Logo que eles se desposavam, estavam casados. Quando o voto sagrado entre eles era feito, como que é isso aqui agora? Leiam, sei lá, eu não estou sabendo isso aqui não. Leiam Deuteronômio 22, 23. E você descobrirá que quando esta mulher e homem concordassem em casar, mesmo que não fizesse o voto por meses mais tarde, se eles até mesmo rompessem aquele voto, eles eram culpados de adultério. Isso é correto. Quando eles se desposavam, eles estavam da mesma forma que casados. A lei ainda não lhes havia dado o direito de viverem como marido e mulher ainda, mas diante de Deus, quando eles prometiam um ao outro, as palavras deles eram seladas no reino de Deus. E romper aquilo era como corromper era como cometer um adultério.
Vocês estão prestando atenção na leitura aí, gente? Como que o negócio é profundo? Agora, José estava desposado com Maria. Se isso, irmãos ministros, se você estudasse isso é suficiente, isso esclarecia esses casos de casamento e divórcio, que são tão pesados, diferentes entre as pessoas. Hoje, agora, observe José, seu esposo. Quando simplesmente um homem vem agora, nós descobrimos que isso não poderia ser rompido. Ela disse, deve-lhe ter dito, essa jovem virgem, bonita, uma donzela judia, ela cortou-se, somos todos adultos aqui. Até onde eu posso ver, ela ia ser mãe. E José ia com ela. Observe isso. Sem dúvida alguma. Depois que ela a desposou, ela descobriu que ela ia ser mãe. Agora ele era simplesmente um homem. A Bíblia diz que ele deve lhe ter dito sobre a sua inocência. A mulher amável, eu posso ouvi-la, exatamente como se estivesse a dizer, José, meu amigo amado, eu amo meu amado esposo, eu estou inocente disto. E ela deve lhe ter dito da visita dela e do grande arcanjo, que o arcanjo havia chegado para ela, Gabriel, e havia visitado com esses grandes sinais que lhes havia dito daquilo que iria acontecer. Então, observamos que ela também, depois que ela recebeu essas visitas, ela ficou tão orgulhosa com a mensagem do anjo, que ela sentiu para a montanhosa terra de Judéia, de Nazaré, e de onde ela era nativa na cidade de Nazaré, uma cidadezinha muito insignificante. E quando ela subiu lá em cima, em sua primeira, Isabel também estava lá, de 6 meses para ser mãe, que era chamada de estéril. O seu esposo, Zacarias, era o sacerdote do templo, e certo dia, enquanto ele estava movendo as ofertas, que era o incenso que queimava, ou melhor, sobre as orações do povo que estava do lado de fora. Gabriel, o anjo do Senhor, agora, ele não tinha sido visto, ou nada foi visto de alguma coisa sobrenatural por anos e anos, e centenas de anos. Mas ali se colocou aquele anjo do lado direito do altar e lhe disse que a sua esposa conceberia e teria um filho, e ele iria colocar o seu nome de João. E todos nós conhecemos a história. Então, quando Gabriel também, 6 meses depois, visitou Maria em Nazaré,
Ele falou a respeito do evento de sua primeira Isabel. Então, rapidamente Maria, tendo esse grande segredo em seu coração do que iria acontecer, ela se apressou colina afora para ver a sua prima. E quando Isabel havia se escondido, porque ela não queria aparecer diante dos homens na condição em que ela estava, e ela havia se escondido por 6 meses. Agora, de acordo com o meu compreendimento nas Escrituras, ela estava preocupada. Até aquele tempo, o bebê não havia dado sinal de vida. E era subnormal para um bebê, não era subnormal para um bebê não as mover dentro, pelo menos 3 meses, ou 4, no tempo mais agora, era 6 meses. E o bebê ainda não tinha movido. Então, quando Isabel e Maria se encontraram, elas, sem dúvida, abraçaram uma a outra. Se abraçaram como primas e estavam contentes por ver uma a outra. E vamos entrar quando elas disseram: eu posso ouvir Isabel dizer para Maria: ó, querida, você está tão bonita. Maria dizer: sabe, eu sei que você vai ser mãe. Eu estou tão incomodada, você sabe, 6 meses e meu bebê ainda não mexe. Oh, mas eu tenho uma coisa para te contar. Eu simplesmente não dou conta de suportar mais. Você também há alguma coisa. Quando você entrar em contato com Deus, você não pode ficar em silêncio sobre isso. Você simplesmente tem que dizer algo sobre isso, que é, se você tem uma verdade e real conversão, não me importa onde você esteja, você tem que expressar isto em algum lugar. Eu posso ouvi-la dizer: sabe, eu tenho uma coisa para lhe contar. Eu vou ter um bebê também. Eu vou tentar ler só mais essa, gente, que eu já não estou aguentando, tá? Eu já estou com vontade de urinar. Eu vou tentar ler mais essa aqui para terminar. Oh, disse Isabel: eu creio então, porque você não nos convidou para o casamento. Você e o José, finalmente, quando que você casarão? Eu sabia que você estava noiva, mas por que você não me contou, não me convidou para o casamento? Oh, nós ainda não nos casamos. E você vai ter um bebê? Vou. Bem, Maria, eu realmente não compreendo. Sabe, o anjo do Senhor apareceu para mim, Gabriel. Foi ele quem me disse que você estava escondida. Foi ele que me disse. Ele me disse que o Espírito Santo ia cobrir e aquela coisa santa nasceria através de mim. Seria o Filho de Deus e chamaria o seu nome Jesus.
Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pela primeira vez que aquele nome maravilhoso foi falado por lábios humanos, o Joãozinho estava morto no ventre de sua mãe. Pulou de alegria e recebeu o Espírito Santo, morto no ventre de sua mãe. Seu poder de falar, o nome de Jesus Cristo traz um neném morto para a vida no ventre da mãe. O que deveria isso fazer para uma igreja que clama sobre seu servo nascido do seu espírito? Como Isabel ficou tão surpresa quando ela olhou para Maria, ela disse: "E de onde me prove isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?" De onde? E de onde me proves isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus olhos, a voz de sua saudação, e criancinha saltou no meu ventre. João nasceu do ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo, pelo nome de Jesus Cristo. Que tipo de bebê deveria esse ser? Sem dúvida algum que ela relatou detalhadamente disso para José. Agora, vejam, José, sendo um homem justo, ele devia ter se preocupado. Vocês sabem. Agora eu sei, se ela for apanhada em adultério, a primeira coisa que vai acontecer com ela será apedrejada. Ela não pode ser. Eles não podem viver dessa maneira. A Bíblia diz que se uma donzela que está desposada, esta está na cidade e for violada por um homem, se ela não gritar, então ambos são apedrejados. Juntos, eles são mortos. Mas se ela está no campo ou no mato, se ela gritar e alguém poder ouvi-la. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou aguentar terminar mais, não. Mais de 1 hora de live, né, gente? Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ir ali no banheiro, eu tenho urina solta. Ah, quem tá aqui, gente? Olha para vocês verem. Olha aqui. Olha aí, você vai agora. Olha ali. Olha aí para vocês verem. Tá vendo? Então Deus abençoe vocês. Eu vou ter que encerrar a live. Tô com a urina solta aqui, doido para ir no banheiro. E a água também tá terminando. Mas já deu pra... Olha pra vocês verem que só aguento. Olha. Olha aí. Olha aí pra vocês verem. Não é, Fé? Então é isso aí pra vocês verem. Né, Neguinho? Então é isso aí, gente. Uma boa noite para cada um. Deus abençoe vocês. Então eu tô lendo essa aqui, né?
Então eu tô na página 19. Então eu vou encerrar a live. Deus abençoe, fique com Deus. Amanhã não tem live, tá, gente? Amanhã é ceia, tá? Então Deus abençoe, fique com Deus.